mais que um vencedor, nada pode me separar, Senhor. Aleluia. E na hora do perigo, palavra de Jeremias a Baruque, o escrivão. Palavras de Jeremias ao escrivão Baruque. Muitos chamam ele de Baruque, outros Baruch, depende da interpretação. Os brasileiros chamam de Baruch. E nós, os portugueses de Portugal, chamamos de Baruque. Palavras de Jeremias ao Baruque, o escrivão. Palavras de Elias, não mais aos Baruques, nem aos escrivãos, a todos os moradores da terra, não somente a igreja, mas a todos os moradores da terra. Sobre os 4 cantos da terra, do norte ao sul e do leste ao oeste. Ouvi, ó terra, e vós, os moradores da terra. Está a falar o Senhor. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E quem tem lido, que atenta. Aqui tem sabedoria e tem mistério. Tem conhecimento e tem sabedoria. Aqui tem profundidade das riquezas, tanto da sabedoria de Deus como da ciência de Deus. Pois seus caminhos são insondáveis, seus juízos são inescrutáveis. Então, mas quem compreendeu os intentos do Senhor? Quem, afinal de contas, é seu conselheiro? Quem? Quem lhe deu primeiro para que pudesse ser recompensado? Quem emprestou o Senhor para que o Senhor possa lhe recompensar? Mas então quem? Dele, por ele e para ele são todas as coisas, e eternamente, e amém. E acabou. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Hoje, amanhã e eternamente e para sempre. E amém. Aparece alguém que emprestou a Deus para poder cobrar. Aparece alguém que aconselhou Deus no princípio para que ele criasse todas as coisas. Aparece alguém que compreendeu os intentos do Senhor. Aparece. Não vai aparecer ninguém. Nem emprestador, ou então fiador, nem conselheiro, nem tampouco alguém que entendeu ou compreendeu os intentos do Senhor. Ninguém.
E esta geração, a geração mais maldita, geração mais perversa, a geração dos pecadores, com acento agudo. O acento dos pecados dessa geração não é grave, é agudo. Bem falou o Emanuel. Não vai se tirar nem um T, nem um J no cumprimento das suas palavras para essa geração. Nem um T e nem um J, sem que tudo se cumpra. E vieram os falsos doutores adventistas, ensinaram seu povo que aqui Jesus estava a falar no cumprimento da lei de Moisés para essa geração, a geração da graça, da manifestação do reino. Então, se a geração do reino e da graça que se manifestou com Jesus Cristo através da sua palavra, verdade, precisou do testamento de Deus para com Moisés e a nação de Israel, por que precisava mais um novo testamento? Por que Deus precisou um novo testamento? Se o primeiro testamento e com seus estatutos foram suficientemente capazes para salvar a humanidade, e por que veio um novo testamento? E por que veio um novo pacto? E por que Deus precisou enviar um outro? Era suficiente com Moisés para cobrir a humanidade toda. Se nem mesmo aqueles que receberam a lei foram salvos, e como os outros que nem estiveram lá, que nem faziam parte do mesmo testamento. Em nenhum momento Deus falou a Moisés que aquele testamento era para todos os povos da terra. Em nenhum momento Deus falou que os estatutos que ele teria trazido a Moisés eram para as nações. Mas uma coisa eu sei, Deus através de Moisés falou que iria colocar em ciúmes os israelitas por causa da sua rebelião. Que um povo que não era povo seria seu povo. Não com os estatutos de Moisés, mas sim com os estatutos daquele que Moisés se referiu. E Moisés disse: e o Senhor, vosso Deus, vai vos levantar um profeta como eu. A ele ouvireis, e toda alma que não se sujeitar, que não obedecer a esse profeta, vai ser extirpada no meio do povo. Não com os estatutos de Moisés, mas com seus estatutos. E quem é esse profeta que Moisés prometeu que seria levantado? A promessa de um grande profeta. Obapo, sister Obapo, it is back from TikTok. Yes, sister. How are you, Obapa? Fine. From Uganda, Zimbabwe, South Africa. Obapa. Então, eu estava a dizer que vossos mestres vos induziram no erro. I need your prayer. Receive. Receive, sister. You are healed. Amen. Saibam disso, a terra. Vossos mestres vos induziram no erro. Vossos mestres vos levaram para o buraco. Mas assim como Jeremias mandou um recado dos céus para Baruch, ou então Baruch, I am fine, and you, daddy? Hi, I'm fine. I'm fine, sister. Sabe? Traduzem ao Dapo,
ao Bapa, diz que perguntar como é que está o Elias é a mesma coisa ir no céu e perguntar a um anjo como é que o anjo está lá no céu. E o anjo vai responder, eu que devo te perguntar como é que vocês estão lá na terra. Aleluia. Não precisa escrever isso. Não precisa. Glory to God. Ainda bem que quem buscar vai achar. Mas tem uma geração que está a vir aí que vai buscar e não vai achar. Vós sois a geração bem-aventurada. Mas vai custar muito caro essa bem-aventurança. Custará muito caro a essa geração. Bem-aventurados sois vós que ouvis e vedes os dias de Elias. Mas ai daquele que ouvir e não se aprontar conforme as palavras do homem. Com maiores açoites vai ser açoitado no dia do juízo. Até mesmo para Sodoma e Gomorra vai haver um alívio. Para Tiro e Sidom, saibam disso. Ok? O que Jeremias falou, descreveu, advertiu a Baruch? Diz a palavra de Deus. Não vou esperar o TikTok. Se você ligar depois me avisa, tá? Obada, hi, TikTok. Obada. Diz a ele que tem TikTok agora. Onde vai ter tradução. Obapa. TikTok. Johnny já está no TikTok. Amém. Obapa. God bless you. Olha, a palavra que falou Jeremias, o profeta, a Baruch, filho de Nerias, escrevendo ele aquelas palavras num livro da boca de Jeremias, no ano 4 de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: assim diz o Senhor Deus de Israel acerca de ti, ó Baruch. O escrivão estava a receber a profecia e ele mesmo estava a escrever. Aquele que sempre escrevia as profecias de Jeremias para a nação, agora desta vez a palavra foi dirigida a ele próprio. Acerca de ti, ó Baruch, disseste: ai de mim, agora porque me acrescentou o Senhor tristeza à minha dor. Estou cansado do meu gemido e não acho descanso. O Senhor acrescentou tristeza à minha dor. Cansado do meu gemido estou e não há descanso. E isso falou Baruch e não o Senhor. O Senhor disse: Baruch, tu falaste isso. Agora ouça a palavra de Deus. Assim diz o Senhor: eis que o que eu edifiquei eu derribo, e o que plantei eu arranco, e isto em toda esta terra. Procuras tu grandezas? Não as busques, porque eis que trarei mal sobre toda a carne, diz o Senhor. A ti, porém, darei a tua alma por despojo em todos os lugares por onde fores. Eu disse palavra de Deus para todos os povos da terra. Jeremias 45, começando no primeiro versículo. Ok? Assim diz o Senhor a Baruch. Tu estás a dizer:
que o Senhor acrescentou tristeza à tua dor. Tu estás a dizer que estás cansado, já não aguentas mais por causa do teu gemido. Não achas descanso? Hã? É isso que você está a dizer? Agora escuta muito bem o que eu vou te falar, ó Baruch. O que eu edifiquei, eu vou arrancar, ou então eu derribo. O que eu plantei, eu arranco. E eu faço isso em toda a terra. Eu edifico e derribo. Eu planto e arranco. E faço isso com todos, com quem eu quiser, diz o Senhor. E tu estás a procurar grandezas, estás a lamentar, estás a murmurar. O conselho que eu te dou é esse, ó Baruch. Não busques grandezas. Esquece. Não busques grandezas. Quer ser famoso? Quer ser grande? Quer ser poderoso? Estás a buscar grandeza? Não busque grandeza, Baruch. Não adianta. Porque eu vou trazer mal sobre toda a carne. Eu vou derribar as cidades. Eu vou destruir as fortalezas. Eu vou punir a terra e o homem. Mas porquanto tu tens confiado em mim, porquanto tu tens me amado, porquanto tu não desististe de mim, porquanto tu permaneceste nos meus estatutos, então a ti eu darei descanso à tua alma, enquanto o mundo vai sofrer, enquanto o mundo vai gemer por um mal que eu estou a trazer sobre ele, a ti eu darei descanso à tua alma. E em todos os lugares aonde você for. Se você for para outra nação, terás paz na sua alma. Se ires para o campo, irei. Se morares na cidade, se viajares, se mudares do país, aonde quer que tu fores, eu darei a tua alma por despojo. Eu vou te guardar, eu vou te proteger, eu vou te sustentar, eu vou manter a minha paz na sua alma. A tua alma será por despojo. Darei a tua alma por despojo em todos os lugares, para onde você for. Ouviram? Essa é a palavra não mais a Baruch, e não é de Jeremias para Baruch, de Elias para o mundo. Alguém vai dizer: estás a trazer insegurança, estás a trazer temores nos homens do bem. Este homem precisa ser preso. Vocês estão a pensar que eu sou aquele Ganesh ou sou como o quem? Como é que chama esse angolano aí? Que lhe condenaram 20 anos de cadeia. O nome dele é quem? Calupeteca? Vocês pensam que eu sou Calupeteca ou o Ganesh que estava a fazer o barco e a dizer que vai haver dilúvio e que lhe mandaram fazer barco e que os tolos, os idiotas no mundo todo estavam a estremecer, pergunta ao man of God, ao profeta Elias. Então Elias está na terra. Deus vai falar com outro e não fala com Elias. Elias está na terra. Deus vai falar com o cabiprofeta e não fala com Elias. Vocês estão a brincar, né? Ainda bem que foi preso, como diz na gíria angolana, e com sucesso. Calupeteca brincou com as coisas sérias. Desiludiu as pessoas. Mentiu que haveria fim do mundo. Hoje o fim do mundo até o mundo está a terminar para ele na cadeia. Porque ai daquele que o Senhor não falou com ele. E ele vai correndo dizendo: o Senhor me disse, assim diz o Senhor. Esse está a profanar o nome do Senhor. Aquele que o Senhor não enviou e vai dizer que o Senhor me enviou,
Aquele que o Senhor não lhe mandou falar e vai dizer que o Senhor me mandou falar, vai perecer. Estão a perecer. Todos eles. Porquanto usaram o nome do Senhor em vão. Foram enganar o povo. Calpeteca está a morrer na cadeia. O Ganense já foi capturado também. Mas o Elias, em 2018, no mês de dezembro, até hoje eu me lembro, gravei as primeiras mensagens que o mundo viu e ouviu. Porque até então eu era desconhecido. Pelo menos, povos de várias nações me viram. Muitos brasileiros ouviram a mensagem, minha entrevista. Angolanos, moçambicanos, portugueses, guineenses, cabo-verdianos, são-tomenses. Os da fala portuguesa, principalmente, ouviram as minhas posições. E em 2018 eu profetizei a desgraça da humanidade. Eu disse que todo avivamento é precedido de grandes catástrofes. Eu disse que iria chover. Eu disse que haveria uma grande chuva na terra. O reino de Deus manifestaria-se na sua plenitude. Mas a batalha para conquistar, para impor, para estabelecer o reino ia custar caro à humanidade. E eu disse que estão determinados 12 anos. Eu até falei, eu até apelei. Eu disse desde o ano que eu entrei. Qual 2012? Eu falei em 2000. Pensei que está a falar do ano. É o número de pessoas. Eu disse que desde o ano que eu subi no Monte do Cacoaco, conta 12 anos. E seriam 12 anos de sofrimento na terra. Seriam 12 anos de catástrofes. Porque o avivamento, ou então o reino pleno, se manifestaria depois desses 12 anos. E nesse intervalo de 12 anos, haveria muito sofrimento na terra. Muitos de vocês duvidaram, chamaram-me de demente, de ambero, sei lá, drogueiro, mentiroso, aproveitador, quer usar o terror para ser seguido, para aparecer, todas essas palavras que vocês falaram. E agora? 2018, né? Que eu falei isso. Em 2019, arrebentou a primeira praga, chamada Covid-19. Em dezembro de 2019, foi anunciado ao mundo, a OMS anunciou ao mundo que havia uma pandemia e que o mundo se preparasse para enfrentar uma pandemia. E as nações começaram a se preparar. As nações fizeram tudo para que o coronavírus não saísse da China para outras nações. O Ocidente, os que acham são mais inteligentes, são os primeiros que foram visitados. O Brasil recebeu a visitação do corona. A Itália sofreu. Parece que a primeira nação que sofreu foi a Itália. Corpos abandonados nas casas. Corpos apodreceram nas casas. Velhos morreram abandonados. Era romper as portas para ir tirar os corpos. Milhares e milhares e milhares morreram no Ocidente. Inglaterra, França, Portugal, Rússia, todas as nações do mundo. A África foi a que menos foi assolada. Não que não chegou aqui. Morreram muitos, mas a que menos sofreu as consequências do coronavírus foi a África. América do Norte sofreu. Brasil sofreu. Até hoje, o Bolsonaro está a sofrer as consequências do Covid. Ele é acusado, não somente como golpista, e como alguém que deixou morrer as pessoas com seu extremismo. Estão-lhe acusados de homicídio doloso. Esse processo ainda não foi julgado. Nesse momento foi julgado o processo do golpe do Estado. Ainda tem um outro, do homicídio doloso. Alguém que matou as pessoas e tinha a intenção de matar. Agora você veja. Isso tudo eu falei em 18, em dezembro, um ano depois,
o coronavírus arrebentou. Eu falei que haveria fome na terra. Eu falei que as guerras iriam intensificar na terra. Eu falei que a paz seria tirada na terra. Eu falei que as mortes iriam aumentar. Fome, miséria, guerras, violência, contestação social, como manifestações violentas. Eu falei isso. Eu disse, eu vi sangue nas ruas de Angola por causa das manifestações. Eu disse manifestações e que eu vi o regime respondeu com brutalidade. Eu falei. E nós vimos esse ano, morreram muita gente. Muita gente foi assassinada por causa da contestação social. Eu falei isso. Eu vi sangue, muito sangue nas estradas de Angola. Eu vi jovens a morrerem nas manifestações. Eu disse, eu vi fome. Eu vi miséria. Eu vi a nação angolana atolada. Economia afundada. Eu até inclusive especifiquei 2 nações que sofreriam grandes danos dessa crise econômica mundial. Angola e o Japão. E alguém vai dizer, mas o Japão ainda está em robustez econômica. Ainda não se abriu o segundo céu. Se vocês não sabem, vocês estão a viver os dias em que os céus que João foi ver no céu começaram a se abrir. E quando vocês viram o coronavírus, é a consequência, ou então foram as consequências do cavalo branco e o seu cavaleiro. Ok? Primeiro selo, pestilência. Segundo selo, a paz tirada com espada. Sim, morte, sangue. Que os homens se matem uns aos outros. Guerras. Só no ano passado, ou então esses 3 anos depois de 2022, já houveram várias guerras na Terra. A Rússia corajosamente enfrentou o Ocidente quando ninguém esperava. Putin atacou a Ucrânia aos olhos, no nariz do que é do Ocidente. Desafiou eles e até hoje a guerra está a continuar. Guerras no Irão, no Iraque, Síria, Líbano, África, golpe de Estado, violência. Agora vocês vejam que tudo o que eu falei até está acontecendo muito mais do que eu falei. E ainda tendes mais anos. 17, 12, 29. Que é o ano 2029. Então, vocês estão no ano 2000, no final de 2005. Ainda tendes 4 anos. 4 anos até completarem os 12 anos que eu vos falei. Esse é o tempo que iria estar a libertar a humanidade das garras de Satanás. E toda libertação custa caro. Toda libertação custa consequências graves para a criação. Paulo fala disso, que a criação estava com dores de parto, estava a gemer por causa da manifestação dos filhos de Deus. Quem são esses filhos de Deus que iriam se manifestar? O reino que se manifestou para salvar a humanidade. O reino que se manifestou para libertar os cativos. O reino que se manifestou para transformar vidas. E Elias veio com esta missão. As pessoas duvidaram que eu não era Elias. Nenhum dos príncipes falou abertamente. Os príncipes se calaram, ninguém contrariou que eu não sou Elias. Eu não vi nenhum falso profeta a falar em suas redes sociais ou então no altar a dizer que ele é falso Elias. Todos os príncipes do povo, quer na política como na religião, se calaram, se aquietaram. Começaram a alugar os gafanhotinhos, as pulguinhas nas redes sociais com comentários e gravar vídeos soltos sem audiência, sem nada. E todos esses começaram a perecer também. E outros foram levantados. E os que estão de pé vão perecer como os outros pereceram. Então, nós falamos que Elias veio no caminho da justiça. Eu disse que desta vez o Elias se manifesta com dupla missão: salvar e matar. Ok? Como assim? Jesus vos falou isso, que viria um outro Consolador. Até hoje vocês nunca entenderam nada. Vocês tiveram interpretações erradas. Não sabiam nada. Como vocês poderiam saber os mistérios do reino se vocês não conheciam o dono dos mistérios? Quem poderia vos ensinar? Como Paulo perguntou
a humanidade. Mas quem entende, conheceu os intentos do Senhor? Ninguém. São profundas as riquezas de Deus. Oh, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Seus caminhos são inescrutáveis, seus juízos são insondáveis. E vocês, na vossa superficialidade do vosso cristianismo, com vossos ensinamentos teológicos, vocês queriam entender, compreender os intentos do Senhor. Só vão compreender os intentos do Senhor aqueles que cavarem profundo. Sim, porque as riquezas do Senhor são profundas, não se encontram na superficialidade, nem tão pouco a sabedoria de Deus, nem tão pouco os seus mistérios, ou então o seu conhecimento se encontra na superficialidade. Vocês não conheceram os intentos do Senhor. Vocês queriam conhecer os mistérios, queriam interpretar os mistérios do reino e reprovaram para a vossa condenação. Interpretaram para vocês mesmos segundo as vossas vontades e assim, vocês, o povo que vos segue, todos caíram na cova, porque cegos guiaram rebanhos cegos e ambos caíram na cova. E Elias veio para despertar essa geração nos 4 cantos do planeta Terra, para dizer: acorda com a trombeta da verdade, e eu estou a vos desvendar os mistérios que vocês não entenderam. Somente os filhos vão justificar essa sabedoria. Aqueles que não são filhos vão condená-la para a sua condenação. O Emmanuel vos disse que viria um outro Consolador. Vós pensaste que quem é esse outro Consolador que ele falava? E vocês começaram a interpretar que é o Espírito Santo. Quem falava tinha corpo. Estava a falar que viria um outro como ele. O Espírito sempre existiu, mas o corpo nunca sempre existiu. Um dia, aleluia, o corpo se manifestou na terra. Teve corpo. Estão a entender? E o corpo ele teria levado. Não deixou seu corpo aqui, o Emmanuel. A verdade subiu com seu corpo. Seu corpo foi transformado e subiu para o céu. E ainda continuou com seu corpo. Mas ele disse que um outro Consolador viria. Como ele. E você disse: não. É o Espírito que desceu no dia do Pentecostes. O Espírito no Espírito é Deus. O Espírito no Espírito é Deus 100%, sem mistura, sem nada. Sem sangue, sem carne. E então se é Deus, omnipresença, omnipotência e omnisciência. Estão a entender? Seus idiotas, iletrados espirituais, um outro Consolador, como eu. Aquele que estava a falar era o Espírito Santo. Ok? O Espírito do Senhor Jeová é sobre mim. Quem é esse outro Consolador que viria? E veja a missão, aleluia, que ele trouxe o outro Consolador. Convencer o mundo do pecado, porque não crê em Jesus. Número 1. Número 2. Convencer o mundo da justiça, porque o Filho de Deus venceu e voltou para o céu. As ansias da morte foram soltas e não puderam lhe reter. Aleluia. E foi exaltado soberanamente, se assentando à direita do poder. É a justiça de Deus. Aquele que desceu, ele subiu. A justiça se aplicou. Number 3. Free, né? 3, né? Número 3. Também convencer o mundo do juízo. De juízo por quê? Porque o príncipe deste mundo foi julgado. E agora que o príncipe deste mundo foi julgado, viria um outro para vir julgar o mundo. Não se esqueçam que ele foi julgado, mas não foi ainda encerrado. Então esse viria para encerrar. Está a entender? Não, vocês não entenderam. Convencer o mundo do pecado, porque o mundo não crê em Jesus. Quem são os que não creem em Jesus? São os pecadores. Ou você está pensando que dizem que creem em Jesus, são pecadores que creem em Jesus. Não creem nada. Por isso eu vim vos mostrar o que é isso crer em Jesus. Quantos bilhões dos que creem em Jesus estão na terra, vivem na terra? Achas que creem? Quem crê em Jesus, viu Jesus. E quem viu Jesus, conhece Jesus. E quem conhece Jesus, nasceu de novo. E quem nasceu de novo, não peca. E quem não peca, o maligno não lhe toca. E vocês dizem que creem em Jesus, vivendo em pecado. Por isso eu vim vos convencer do pecado. Ok? Eu não vim vos convencer para vocês crerem em Jesus, porque vocês até creem, mas vocês são pecadores. Então vim vos convencer do pecado.
para que vocês possam crer da verdade. E quem creu da verdade, porque se arrependeu, então se tornou filho de Deus. Seus pecados foram, aleluia, libertos, lavados. Oh, eu e a igreja, estou a falar, os discípulos ontem, cantamos na língua quimbundo a respeito do sangue de Jesus. E caiu um chabode do Senhor ontem. Eu ouvi a plateia, gritou, sei lá, se gritaram amém, aleluia. Houve um grito porque caiu a presença de Deus, porque eu levei a congregação a adorar o sangue de Jesus, aleluia. Eu sonde yakameme yovondola, aleluia. Eu sonde yakameme yovondola. É o sangue do Cordeiro que nos libertou, que nos salvou. Ouviu? O povo exaltou o dono do sangue, o sangue do Cordeiro, o sonde yakameme, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o povo recebeu a visão. Deus confirmou, o céu se abriu naquele momento e a presença do Senhor desceu sobre a igreja do Deus vivo. E o povo sentiu que o lugar ficou cheio da fumaça. Eu tenho certeza que tem pessoas que os seus olhos se abriram e viram, aleluia, o que o homem comum não pode ver. Não é quimbundo, é umbundo. Ok, Simão, muito obrigado. Simão está a defender a língua dele, está a dizer, é da minha terra. Sim, Simão, tem razão, não é quimbundo não. Glória a Deus, ouviram? Convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem é esse que viria fazer esse trabalho? É o Elias, o outro consolador. Ok? E já está a fazer o trabalho. Convencendo o mundo do pecado, pregando a verdade, mostrando a esses cristãos crentes desviados que vocês não são cristãos e não são crentes. Convencendo eles do pecado, através da pregação da verdade, através dos ensinamentos de Cristo. E assim, aleluia, o povo que andava em trevas poderá ver luz. Ainda bem que há um outro povo que vocês não conhecem, que está numa expectativa maior do que vocês. Vocês são cegos, vocês não podem ver, não entendem nada das coisas de Deus. E por isso vocês andam como cegos, como animais irracionais que caem nas armadilhas daqueles que os armam. Mas há um povo que deixou a cegueira e que agora podem contemplar os dois mundos ao mesmo tempo, e esse povo está numa expectativa muito grande, enquanto a terra está a dormir. Lá não estão a dormir, estão numa expectativa muito grande. E Jesus, através do profeta, Jesus repetiu as palavras do profeta, diz que há um povo também que vai ver luz, e os que habitam na região e sombra da morte, na região e sombra da morte, também vai resplandecer a luz. E esses estão expectantes, enquanto a terra está na escuridão e sonolenta, mas lá estão na escuridão, mas expectantes. Região da sombra da morte. Oh, aleluia! Aleluia! Digo amém! Eu estou a advertir que os 12 anos ainda não terminaram. Enquanto nos aproximamos para o fim dos 12 anos, a intensidade do juízo de Deus aumenta. Por Elias não veio convencer somente o mundo do pecado, também veio para julgar os pecadores. Quem são os pecadores que Elias veio julgar? Todos aqueles que entrarem para se opor à vontade de Deus vão ser julgados, já começaram a ser julgados. O que é esse julgamento de Elias? O machado está posto à raiz das árvores. Todas as árvores infrutíferas vão ser cortadas. O que significa cortar a árvore pela raiz? Não é um sofrimento. Não pense que é uma tribulação. Morte. E sabe o que é morte? Separado de Deus. Quando a árvore é arrancada pela raiz, nunca mais vai voltar a germinar. Mas se ela é cortada por cima, voltará a germinar. Por isso é pela raiz, para serem cortadas e lançadas no fogo. Onde é que é esse fogo? O inferno. E esse fogo, como diz a Bíblia, nunca vai se apagar. Aqueles que blasfemarem contra o Elias vão ser julgados
Por isso Elias veio para salvar e para julgar. Para salvar e para condenar. Para dar vida e para matar. Por isso disse Jesus, convencer o mundo do juízo. Mas então, julgamento vai convencer o mundo? Sim. Vocês não viram uma mulher que esteve na igreja que contou testemunho? Sabe quando é que ele voltou a se entregar? Quando ele achou que já não devia mais seguir Jesus, porque o marido dele morreu. Quando foi levado no vale, foi ver a realidade com que o marido e as suas primas estão a passar. Com violência, vieram anjos azelões e arrastaram ele para o vale da sombra da morte. E ela perguntava aos anjos, só com o coração, quem são esses? Esses todos são aqueles que vocês dizem que morreram na terra. Vou procurar as minhas primas, viu as primas. Vou procurar o meu marido, viu o marido. E os anjos falaram, eles estão à espera do homem. Qual é o homem que estão à espera? Se Jesus já subiu, esteve aqui. Jesus esteve aqui e já subiu. No pensamento, eu tenho certeza, perguntou isso, porque ele falou, qual é o homem? Quando ele falou qual é o homem, estava querendo dizer, se o homem já esteve aqui e subiu. Ele foi dito, quem é que está na terra? Qual é o homem que está na terra? E ele não se lembrou que é o pastor que anda ali pregar, mas ele apareceu lá no vale, o homem. Pá, disse, esse é o apóstolo, sim. Então eles estão a esperar por Elias. Não é apóstolo, não. Eu não sou apóstolo. Estão a esperar por Elias. Ouvis? E a terra? Ainda bem que a terra está a despertar também. Temor, terror e tremor. Elias não veio para brincar. Você, aventureiro que estás ainda aí, tens um canalzinho que está a te dar dinheiro, falar mal de Elias. No abismo você vai se mijar. E vai saber que você brincou com a tua vida. Todos que forem julgados por blasfemaram, não sairão mais de lá. Todo que Elias julgar, nunca mais vai se salvar. Nunca. Pode estar no vale, já não volta. Do vale para o inferno, do inferno para o lago de fogo que arde com enxofre. Por isso Elias veio para convencer o mundo do pecado, isto é, salvação. Convencer o mundo da justiça, que Jesus venceu, que a salvação está garantida, é verdadeira, a justiça de Deus foi aplicada, que é mentira de Satanás, que ele venceu Jesus, porque se ele vencesse, nunca ressuscitaria. Satanás venceu todos, e todos ninguém ressuscitou. Ninguém entrou no céu, senão que desceu do céu. Ouviu? Estão aí as campas do Abraão, do quem? Do Davi. Bem falou Pedro. Davi está entre nós. Estão aí as ossadas deles. Não ressuscitaram porque foram vencidos. O bom é que eles morreram na esperança e com a esperança. E porque morreram na esperança do Emanuel que havia de vir, aquele que Deus prometeu ao pai deles, Abraão, e aos profetas, todos que morreram na esperança, com a esperança, não estão mais lá no vale. E ele levou cativo o cativeiro, e já subiu com eles. Esse é o povo, aleluia, de Abraão que não está lá embaixo. Mas todos aqueles que blasfemaram estão lá no inferno. Aleluia. A geração de Noé, todos estão lá, porquanto ouviram a pregação de Noé e a desprezaram. Estão lá no inferno. Nunca mais sairão dali. Não somente eles, os anjos que deixaram seus principados, estão presos nas cadeias da escuridão eterna, que estão reservados para o dia do juízo. E você? Eu disse que vocês são a geração bem-aventurada, mas chega a ser a geração mais perigosa. Quem me ouvir e me vê e não se aprontar conforme os meus ensinamentos, com maior rigor será julgado. Ai de ti, Cafarnaum, ó Jerusalém que mata os profetas. Se Tiro e Sidom se fizessem os sinais e os milagres que se fazem em você, há muitos se converteriam com saco de cinza. Mas você viu e ouviu
e não te aprontaste. Tu te ergues para o céu, serás lançado no inferno, ó Cafarnaum. Ouvistes, ó terra, ó falso profeta, ó padre, ó pastor, ó muçulmano, ó budista, ó político, viu, ó político? Vocês não são nada, vocês são como coisa nada, vocês são madeira. Se vocês não crerem que eu sou, vocês vão perecer, todos vocês. E no inferno vocês vão saber quem é que vocês desprezaram. Vocês fizeram feitiço, né? Vosso feitiço não vai vos ajudar em nada. Elias machuca feitiço, destrói feitiço, desfaz tudo. Elias humilhou a vossa prostituta, que dizia que eu sou rainha, que sou invencível, que ninguém me tira daqui, que estava sentada na cadeira de ouro, lá no Vaticano. Elias lhe humilhou e levou ela a vir se prostrar diante dele. E vocês, seus amantes, vocês sabiam que ela era mais forte do que vocês no tocante às astúcias e os enganos, porque foi ela que vos ensinou. Apesar que vocês estão acima dela, mas ela foi a instrutora com as suas seduções de feitiços. E ele enganou vocês. Se aquela que vos enganou foi julgada e vai ser despojada também, estou falando no espírito, foi julgada, e o despojo será no físico, não é no espírito não, despojada com sucesso. E vocês? Vocês também vão perecer, terão o mesmo fim como o da vossa mulher, com vossos feitiços. Elias não teme feitiço, Elias não teme arma, Elias manda. Elias veio para vos punir, mas se vocês se aprontarem conforme os ensinamentos de Elias, vós também sois feitura dele, criado para ele, por ele e com ele e nele, para a sua glória. Foste criados para a sua glória. Aleluia! Mas se vocês não lhe darem glória, então vocês vão perecer. Se vocês não lhe darem glória, vocês vão perecer. Pois ele disse, minha glória ao trem não darei. Minha glória ao trem não darei. Por isso, escutem, ó terra. Ó terra, escutem. Ou vocês vão se converter pela mensagem de Elias, que veio convencer o mundo do pecado, da justiça, ou então vocês vão passar do juízo de Elias. Ou são salvos, ou são julgados. Por isso, não busquem grandeza, porque o Senhor vai trazer muitos males sobre a terra. E já começou a trazer. É só para começar. Tens ainda 4 anos para vocês enfrentarem os juízos de Deus. E que os últimos anos serão piores do que o que já passaram. Pois quando se abrir o 4º selo, veja, só falta 4 anos, 2 selos para se abrir. Quando se abrir o último selo, estou a falar o último dos 4, do juízo de Elias, a terra estará de joelho. O mundo vai ficar calado. Os homens vão colocar a mão na boca, até os grandes. Seus ouvidos ficarão surdos. E terão medo, terror na terra. Aleluia. Mas tu que estás a me ouvir, apronta-te. Foge, sai da Babilônia. Pois a Babilônia se prostrou diante de Elias. Elias humilhou a prostituta e as suas filhas. Os reverendos de Angola, todos de muleta. Vão ser de muleta para a cadeira de roda e da cadeira de roda para o cemitério. Porquanto são obstinados, eles preferem morrer com a sua obstinação do que se renderem. Têm vergonha, mas existe uma vergonha eterna que vos espera. Se vocês fugirem da vergonha eterna, vocês não vão escapar da vergonha eterna. Como vocês vão escapar da ira de Elias? Ninguém consegue escapar do juízo de Elias. Ninguém. E proclamar o juízo do nosso Deus. Aleluia. Glória. Não busque grandeza.
O Senhor prometeu que iria trazer muitos males sobre a terra. Mas você que crer será escondido no esconderijo do Altíssimo e vais ter despojo, ou então terás a tua alma por despojo. Terás a tua alma por despojo. Porque o Senhor vai te guardar e vai te proteger aonde quer que tu fores. Sua palavra é verdade. Sua palavra é verdade. E também vida eterna. Estão a entender? Vocês estão a compreender? Hã? Ou você está a pensar que está a falar na terra um aventureiro? Nenhum aventureiro falou muito tempo e permanecendo nas suas aventuras. Nenhum. Principalmente quando as aventuras chocam com aqueles que matam. Tem dias contados. E aqui está alguém que fala. Desde 2018, estou a falar nas redes sociais. Mas ele não começou a falar agora. 11:25. Estão de pé. Isso não é um enigma entre vocês? Ainda bem que a terra está a despertar. Cada dia que está a passar, o céu está a visitar a terra com terror, temor e tremor. O medo está a imperar. Quando Elias fala, todos apavorados. Quando Elias fala, todos perturbados. Ainda a perturbação vai aumentar. Daqui a pouco vocês vão ver, a perturbação vai aumentar. E a terra já está perturbada. Vai ficar mais perturbada. Os reis vão ficar muito mais perturbados do que agora. Os falsos profetas já não se falam. Ô terra! Hã? Até os padres começaram a anunciar nas suas homilias que Elias é negro, está na terra. Até padres. Isso não vos espanta? Como um padre na sua homilia anunciar que Elias já está na terra e é negro? Se antes falaram em off, agora estão a falar ao público. Isso é um sinal muito grande. Padre está a falar na sua homilia que estamos a dormir. Não, vocês estão a dormir. Vocês não sabem que aquele Elias da Bíblia já está na terra e é negro. Está aqui no vosso meio. E o povo assustou. Mas como é um povo cego, idiota, nem sequer saíram dali para pensarem no assunto. Pois o escravo não tem nem liberdade para pensar. Mas eu vou vos fazer pensar, nem que seja com chicote. Eu disse que eu vou vos acordar, oh seus dorminhocos. Se não acordarem com a trombeta, vão acordar com juízos. Se vocês não acordarem com a trombeta da verdade, vocês vão acordar com chicote. Para o vosso bem. Para a queda de uns e para a elevação de outros danos. Os montes outeiros vão quedar e os vales vão ser elevados. Oh, aleluia. Eleve os vales, ó Senhor. Abate os montes e os outeiros. Ó Elias, endirete os caminhos, as veredas do Senhor. Sim, remova as pedras no caminho para que o povo possa passar. Aleluia. Brilhe a luz na terra para que o povo que está nas trevas e em trevas possa ver luz. Até os que habitam também na região e sombra da morte sejam visitados, porquanto eles foram lá na sua ignorância. E Deus é tão bom e misericordioso, chegou a hora de recompensar aqueles que não ouviram. Mas todos os escorpiões e as serpentes vão permanecer lá. Amém? Diga aleluia. Diga amém. Até padre, na sua homilia, está a dizer: vocês estão a dormir. Vocês não sabem que Elias, aquele Elias da Bíblia, já está aqui na terra e é negro. Para a vergonha dos seus seguidores que achavam que eu era um aventureiro. Se o teu pastor está a te falar isso, e agora vais fazer o quê? Quem disse que eu não era Elias vão ficar envergonhados como o Cianuco Monteiro antes de morrerem.
vão passar vergonha quando ouvirem da boca dos reverendos padres anunciar isto. Estou à vossa espera, pastores evangélicos, porque eu vos vi naquele dia que vocês eram multidões que viam ser libertos. Eu sei que o sol precisa brilhar. Ainda bem que a lua já não está na sua órbita. A lua que estava na sua órbita já não está na sua órbita. Sim, é verdade que o sol ainda está na sua órbita, mas importa que algumas horas do sol brilhem, mesmo continuando na sua órbita, mas a parte que brilhar já vai fazer com que uma parte do planeta Terra possa ser iluminada. E aquela parte que for iluminada vai se alegrar. Os humanos vão se alegrar, como está escrito: alegrai-vos, ó filhas de Sião, porque o Senhor vosso Deus vai vos enviar um ensinador da justiça, e a seu tempo ele vai derramar sobre vocês chuva seródia. Mas nós precisamos trazer o brilho pleno nos quatro cantos da terra, até nos confins da terra, como disse Emmanuel. Então virá o fim. Elias é negro. Vocês esperaram um Elias branco, né? Os padres estão assustados e são obrigados a falarem disso. Até padres estão a me ligar. Estão a me ligar a dar o testemunho da verdade. Ouviu? Eu estou à espera deles. Eu disse que eu vi naquele dia que vocês começaram a jogar as batas no chão, os vossos terços e batinas e não sei o que, crucifixos, a chorarem pelas vossas almas. Eu disse, eu vi. Quando eu falei isso, era impensável um padre falar comigo. Eu falei desde o monte. Era impensável um padre me ligar. Era impensável as madres fugirem dos conventos e estarem escondidas a esperar o sol da justiça brilhar. Tem madres que estão a fugir dos conventos, estão escondidas, com medo de serem perseguidas. E uma delas disse assim: vocês não conhecem a Igreja Católica, é pior do que os governos da terra. Eles matam. E alguém falou nessa madre, ex-madre, e por que não matam Elias? Silêncio profundo. Eles matam os pecadores. Elias é que eles matam. Não brincaram com Elias. Eu disse que a Jezabel dessa geração morreu em silêncio. Nenhuma carta escreveu para Elias, para ameaçar a morte a Elias. Quem me ameaça com morte vai morrer na hora. Deus responde às ameaças da morte com morte. O valente da Universal, que é o promotor do projeto do envenenamento de Elias, vai morrer envenenado. Porque aquele que mata com espada vai morrer, juntamente com seus comparsas do regime. Todos que participaram daquele projeto, a religião, a política, todos estavam envolvidos no envenenamento de Elias. Jesus diz, quem mata a espada vai morrer. O Edir Macedo deixou esse projeto de me envenenar. Não participou diretamente, mas anunciou que seria envenenado. Também vai ser envenenado. Até o que ouviu. Quem ouviu esse projeto vai morrer envenenado. Porque quem com espada mata, com espada vai morrer. Estou a trazer revelações aqui. Há um político também do regime que vai ser envenenado porque ele também estava nesse projeto. Quem leva em cativeiro irá. Estão a tremer a esta hora, né? Vocês estiveram naquele gabinete a fazerem projeto da morte de Elias. Vocês se esqueceram que Elias bebe veneno e começa a rir. O veneno é doce na boca de Elias. A espada é papelão no corpo de Elias. Papel. Diga amém. Quem mata com espada vai morrer. Quem esteve no projeto de envenenar Elias, todos eles, até os que estavam a assistir, vão morrer envenenados. Ouviste? Jezabel se calou.
Não ousou pegar numa caneta para escrever uma carta para Elias e dizer amanhã mesmo: eu matarei você como mataste os meus homens. Pois eu matei os pastores tocuistas e padres e bispos. E ele ficou em silêncio, porque eles vieram me enfrentar. São os dois. Não, calma, de 2022 a 2025. Quantos pastores tocuistas morreram? Quantos padres, bispos, cardeais que morreram? Só estamos a falar em Angola. Vocês estão a se fazer de esquecidos, né? Uns morreram de acidente, outros morreram de doença, outros morreram, dormiram, acordaram mortos, outros se suicidaram. Ok? Isso tudo são os profetas de Baal que Elias destruiu no Monte Carmelo. E a mãe dele, Jezabel, ficou em silêncio e não abriu a boca, nem tampouco pegou numa caneta para escrever uma carta para Elias. E fez bem. Isso lhe fez viver algum tempinho. Aleluia. Não te esquece que ele nunca te afrontou, sim. E o seu é justiça. É muito forte que você está ouvindo. Não te esquece que ele nunca te afrontou. E eu vi uma mulher com os cabelos como do árabe, como diz a Bíblia, com os cantos cortados. Uma prostituta, uma abominação que representa a prostituta, e veio se prostrar aos meus pés. E eu vi a sua filha e veio trazer o despojo. Chegou a hora de despojar a Blue. A Blue vai ser despojada. Sim, vieram trazer tributo, pois está escrito: aquele que for vencido se torna escravo daquele que o venceu. O que for vencido vai pagar tributo àquele que o venceu. Eu vos venci. Chegou a hora de vos despojar. É uma ordem, com violência. Pois enquanto o valente está armado, terá em segurança tudo o que ele possui. Mas sobrevindo um outro, e eu sou esse outro valente maior que a valentia da Roma. E agora totalmente maniatada e removido o seu escudo, ou então as suas armaduras. Chegou a hora de despojar o seu despojo. E se a vossa mãe está presa, amarrada, e quem são vocês? Ó reverendinhos, não é reverendíssimos, reverendinhos. Os reverendinhos, chamados evangélicos, vós sois cadáveres. Elias triunfou. A história se repete do Monte Carmelo. Desta vez Elias não foge para o deserto de Berseba por causa da carta das ameaças de Jezabel. Desta vez Elias afronta Jezabel. Jezabel é que fugiu. Diga amém. Pois o terceiro Elias é mais violento do que os dois primeiros. É mais brutal. Não brinque com Elias da última geração. Ele te corta a perna, te corta o braço. Bem, os feiticeiros estão a reconhecer isso e a dizer: esse homem é muito perigoso, sim. Perigoso para os feiticeiros, inimigos da cruz, e também bondoso para os homens de boa vontade. Ouviu? Os bruxos estão a dizer: esse homem é muito perigoso. Sim, eu reconheço isso. Eu te corto o braço, eu te corto a cabeça, eu te arranco as pernas, eu te ponho na cama, eu te levanto, eu te lanço no inferno com a sua vida. Esse é o Elias que havia de vir ao mundo. Esse é o juízo que Jesus falou. O outro Consolador que viria convencer o mundo também com juízo. E o juízo caiu sobre esse mundo dos pecadores que não creem em Jesus, sobre esses cristãos ímpios, rebeldes, afrontadores de Deus, animais irracionais, blasfemadores, falam mal das dignidades. Aqui tem uma dignidade que veio do céu. Falar da dignidade que desceu do céu mal é blasfêmia contra o Espírito Santo. Se as dignidades entre vocês devem ser honradas e respeitadas, agora imagine, você abre a boca e diz que esse é falso Elias, condenado para sempre. Depois veremos
continua a falar e eu também continuarei a falar. Vamos ver quem vai se calar, você e eu. Vamos ver quem é que vai parar. Vamos ver quem é que vai desistir. Vamos ver quem vai desaparecer primeiro. Até aqui a exortação de Elias. Ouviu? A carta não foi enviada agora para Baruque, para todos os 4 cantos, nos 4 cantos da terra. Esse agora é o Baruch. Buscas tu grandeza? Não as buscas. Eu vou trazer mal. E o mal já foi trazido sobre toda a carne. Hã? Glory to God! Quem lhe emprestou primeiro? Para que possa lhe requerer. Mas quem foi o seu conselheiro? Quem? Quem compreendeu os intentos do Senhor? É quem? Oh, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. God bless you. Você que está doente, começa a receber a cura. Pois Elias viria com a cura debaixo das suas asas. Receba a cura, você que está doente. Pois pelas pisaduras de Jesus Cristo, vocês foram sarados. Receba a cura. Agora. Pois Ele carregou sobre si as nossas enfermidades. Ele levou os nossos pecados, as nossas dores, e pelas suas pisaduras fomos sarados, pois o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E eles o venceram pelo sangue de Jesus Cristo e pelo testemunho da sua palavra, e não amaram suas vidas até a morte. Amém? Sim, Mauro, Elias veio para dominar as estações da noite e do dia. É verdade, a noite foi sujeitada por Elias, o segundo na linha, na sucessão, o segundo que sujeitou a noite depois do Emanuel. O segundo que sujeitou a noite depois do Filho de Deus. É o terceiro Elias. Incrível, vergonha na terra. São todos envergonhados porque alguém que corre sangue nas suas veias sujeitou a lua, pisou a lua, maltratou as estrelas, a sua mãe, profanou eles. Ouviram? 2000 anos depois a história se repete. O primeiro que sujeitou a noite foi Emanuel, que correu sem repousar. Correu 120 quilômetros, depois entrou nas profundezas, foi até 120 quilômetros que é do mar, e depois saiu do mar, subiu 3 quilômetros, ou 30. Aleluia! Vocês entenderam? Ah, é isso aí. E aqui veio Elias, que vai superar tudo, porquanto é a restauração de todas as coisas. A noite foi sujeitada. Mauro, as estações da noite, muito forte essa palavra, estações da noite. Eu chamo as dimensões da noite, as 12 horas da noite. Mas antes de Elias dominar as 12 horas da noite, ele dominou as 12 horas da terra, das estrelas. Depois é que foi dominar a noite. A noite é o mar. E o mar é a lua. Desta vez, o sol na sua plenitude vai tombar, e o sol do inferno será lançado no abismo, para que o sol da justiça, da parte do Senhor, se estabelece na terra. E a terra vai ser iluminada. Coisa linda. O Elias que veio vencer as estações da noite e do dia. As estações da noite e do dia. Stop! Stop! Stop. 3 stops. Uma vergonha muito grande, né?
aqueles que dominaram 2000 anos, menos 300, 1700 anos de escuridão densa e tensa, plena. Nenhuma estrela estava a brilhar na terra. Nenhuma. E Elias veio trazer o brilho das estrelas. Que coisa linda. Elias veio trazer o brilho da lua. A noiva agora vai resplandecer como a lua. E mais tarde vai receber a glória do seu marido. A glória do sol. Seu marido vai encher a sua mulher com a sua glória. Aleluia. Estrelas pisadas, lua pisada, o sol a estremecer. Sim, o sol está com medo de ter o mesmo fim que tiveram as suas filhas, a sua mulher. Ouviu? Sabe qual é o medo do sol, Vitorino? Ele tem medo, ele sabe que terá o mesmo fim das suas filhas e da sua esposa. O sol está a dizer assim: se ele pisou os meus filhos, que são milhões e milhões, bilhões, né? Bilhões e bilhões e bilhões que eu coloquei no caminho para poder impedir ele. E ele conseguiu destruir todos eles. E passou. Ninguém conseguiu lhe capturar. E depois foi enfrentar a mãe. Amboa, mãe das filhas, mulher do marido. A mulher disse: eu sou invencível, eu sou rainha, nunca fui vencido por ninguém. Ninguém consegue me vencer. Eu te desafio, Elias. Levou porrada. Dobrou o joelho. Se prostrou. Como é que o sol não vai brilhar? Não vai tremer. A lua já falou, pai. Tua hora também vai chegar. Não adianta me rir, sim. Quando a lua estava a levar porrada, o marido dele estava a lhe zombar. Quando as estrelas estavam a levar porrada, a mãe estava a lhe zombar. Olha o que a mãe dizia: suas fracas, vocês não estão a aguentar o homem, covardes, vocês são comilhões. E as filhas diziam: mamãe, ajuda-nos. Não têm direito a nenhuma ajuda. Aguentem aí. Suportem as pancadas de Elias. Lhe resistem. Resistiram. Todos eles foram despedaçados. Mas antes de serem despedaçados, a lua dizia: suas fracas, ele vai vos destruir todos vocês. E eles responderam: tá bom, mamã. Tá bom, mamã. Ele vai chegar aí. E ele dizia: ele vai vir, vou lhe derrotar. Tá bom, veremos. Agora, quando ela foi capturada, a lhe arrastar para lhe lançar no inferno, o marido dele disse: sua covarde, sua fraca, tu dizias que eras invencível, tu dizias que ninguém poderia te remover da cadeira, agora como é que é? Foste presa por Elias? E a lua dizia: tá bom, ele também vai chegar aí, vai chegar o teu dia. E o sol disse: aqui ele não vai entrar, não vai entrar aqui, vai terminar aí. Quando assustou, Elias deu o pulo. Um salto. Aleluia. Entrou no sol. Já entrou. A hora 12 gritou. Não, vocês estão entendendo, né? A hora 12 gritou: apertem o homem. Impedem ele passar. Não pode passar em nenhuma hora. Quando assustou, a segunda hora gritou: chefe, dominou a primeira hora. Está a correr em direção a mim. Como ele conseguiu dominar? Ninguém consegue lhe parar. Parem ele! Segunda hora. Então ele pergunta: e agora você? Silêncio. Hora número 2. Como é que estão as coisas? Silêncio. Perguntou na hora 3. Você que está próximo dele, procura saber. Já foi vencida a hora 2. E Elias está em alta velocidade em direção a mim. Está a vir como o filho de Nice, pisando o pó na dura estrada. Vocês conhecem o filho de Nice? Que andava a pisar o pó? Está a vir pior do que o filho de Nice.
Mulher curada de dor do estômago. Quando assustou, a hora 3, entrou em apuro. Chefe, já chegou. Aguenta ele, não estou a aguentar. Mulher não... Satã está a dizer, seu covarde, você está a levar surra. Aguenta aí, disse papai. Chefe, me ajuda, chefe. Não tens ajuda nenhuma. Você riu a tua mulher, agora estás mal. Prepara-te, porque Elias vai te lançar no abismo. Me dá sua ajuda. Qual ajuda? E o solo está a dizer, tá bom. Ele também vai chegar aí. Satã! 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 Elias invadiu o sol. Aumentou a velocidade. Na tua conta. Tá bom. Ele também vai chegar aí. Ele vai te humilhar. Seu orgulhoso. Esse é o sol. O principal da falar a Satanás. Veremos a tua queda também. E Satanás dizer, eu nunca fui vencido por ninguém. E o principal falou, veremos a tua queda. Porque desta vez ele veio para te destornar. Minha mãe e tia da idade não entendem nada. Vão entender como se durante toda a vida deles ouviram falar do evangelho do que da profanação. As mentes estão cheias. Eles vão entender. Quando ouvirem, mas a fé vem pelo ouvir e ouvir mais. Depois vai entender, ok? Não pode blasfemar. Não entendeu? Fica em silêncio. Tenta só falar que isso é heresia. Morres também. Avisa eles. Ouviu, Ivane? Não blasfema. Quando você não sabe, não fala. E se for verdade? Tá ligado? Estão a mandar vídeos da Bahia a dizerem que eu sou anticristo. Diga a tua mãe e a tua tia para se afastarem dessas pessoas. Fiquem longe dessas pessoas que estão a falar que eu sou anticristo. Ouviram? Da Bahia estão a mandar vídeos a dizer que eu sou anticristo. Miguel, estás a ouvir aí? Que eu sou anticristo. Como brasileiro chegar a ponto de falar que o anticristo está na África? Ele sabe qual é a dimensão do anticristo. Então eles estão a reconhecer que o domínio está na África. O facto deles reconhecerem que eu sou o anticristo, o africano, estão a reconhecer que o domínio está na África. Esses nunca nem sequer poderão dizer que o anticristo seria africano. Achas? Os americanos ocidentais falariam isso? Estou a falar os cristãos ocidentais, asiáticos e americanos poderiam falar que o anticristo está na África. Quando é que isso, onde é que isso iria acontecer? Achas que os pentecas brasileiros diriam que o anticristo está na África? Achas que os americanos, América Latina, do Norte, os brancos do Ocidente, da Ásia, diriam que o anticristo está na África? De maneira nenhuma. Se a África é terra da fome, terra da miséria, da corrupção, da guerra, das enfermidades, do paludismo, como vão dizer que um africano é o que vai liderar o mundo? Nunca pensou isso, não? Nunca falariam isso. E agora, como eles dizem que eu sou anticristo? Significa eu tenho patamares mundiais. Quer dizer que eles estão a reconhecer que o homem está no nível... Isso é muito forte. Hoje, agora, já sou eu. Ontem foram mudando. São esses cristãos.
mundanos, como eu chamei. Cada figura que apareceu na Terra com proeminência mundial, anticristo. Cada papa, anticristo. Messi, anticristo. Cristiano Ronaldo, anticristo. Obama, anticristo. Trump, anticristo. Eu acho que o único que eles não falaram que é anticristo é esse que saiu. Aquele velho, aquele boelo aí. Qual é o nome dele? O Biden. Eu acho que aquele não falaram. Macron, anticristo. E agora? Não se envergonham. Agora já sou eu. Me sentindo bem, mas ao sair não conseguia levantar o pé. Minha perna inteira doía de uma forma insuportável. Só pensei, e agora? Sozinha, na rua. Mas logo gritei, pai! Sem nem perceber, quase que automaticamente abri a minha pasta, peguei no meu celular, liguei a transmissão ao vivo. Tinha acabado de começar. Dei um passo, depois todos os outros, sem dizer nada, mais nada. Simplesmente entrei na transmissão ao vivo e caminhei mais 20 ruas. Cheguei em casa me sentindo bem, para a glória de Deus. Ouviu? A fé da cubana. A cubana foi atacada, porque ele foi no colégio da filha e alguém se interessou saber da sua fé. E ele foi explicando da igreja do Deus vivo, as redes sociais, estavam nas redes sociais. Mas quando terminou a conversa, sentiu-se bem, mas quando abriu a porta, ela é uma bruxa, te atacou. Ouviu? Reven. É mesmo ele que te atacou. Ele estava a fingir que queria saber, mas é mentira. Por isso, como é que ele reconheceu a tua fé se ele não te conhece? Porque ele te viu no mundo do espírito, viu? Não, ele está a seguir o homem lá, o inimigo, o perigoso da África, de Angola. Então fingiu para se paz, querer saber da tua fé, da tua igreja. Mentira! Quando você saiu, lançou-te uma flecha. Só que você resolveu o problema. Agora, Reve, eu vou assoprar e a praga vai voltar para ela. No pé dela. Estão a dizer que eu sou o anticristo da África. Já não é Macron mais. Já não é Trump. Já não é o Francisco. Não é o leão. Coitado deles. O meu chefe perguntou por que estás a pendurar Jesus no pescoço quando viu o mata-bruxo. Uma senhora veio pedir emprego na minha casa. Quando bateu a porta, fugiu porque encontrou a porta uma fotografia do mestre. Márcio Pá. Vocês estão a dizer que eu sou anticristo, ô Márcio. O terror é muito grande. Como é que pode um homem que faz afugentar os outros assim? Só a fotografia dele. Hã? Já não estão falando mais que é Macron, Miguel. Porque Macron já aspirou, não tem mais fama. Eles seguem o que acontece no momento, quando a pessoa está a ter uma fama incrível, quando a pessoa como Francisco, Macron, Francisco, quando subiu com seu comunismo, socialismo, não sei, utópico, e não sei quem, a falsa paz ao mundo, a irmandade com todos os movimentos, não sei quem, com a Palestina, os gays. Então, não, esse mesmo é o anticristo. Esse é o anticristo, pode acreditar. Mike Jackson. Até bendas estão a lidar, ok? Lorena, o anticristo até leva bendas. Já ninguém fala mais que ele é o anticristo. Agora estão a procurar quem é a figura proeminente. E acharam, está na África. O homem que você lhe encontra em todas as redes sociais. Vai no TikTok, só vê ele. Nas ruas, as pessoas nos aeroportos a caminhar com as suas malas, com a sua fotografia. Não, esse é o anticristo. Vai na América, vais encontrar. Vai no Canadá, vais encontrar a foto do homem. Vai não sei aonde. Vai na Ásia, na Índia. Tudo. Estão a dizer que esse é o anticristo. Não está a ver, ocupou tudo. Sim,
guiados pelas notícias. Aquilo que eles estão a ver e ouvir é que eles falam. Eles estão a pensar que o diabo é burro para eles trazer um anticristo famoso. Eles andam a pensar que o anticristo é um homem famoso. Eles se esqueceram que Daniel deu as características, o anjo deu as características do anticristo. Só que eles nunca viram isso. Coitado. O anjo disse a Daniel que o anticristo seria um homem vil, desprezível. Vil, desprezível. Meu marido fala muito mal de ti. Eu lhe falei que o pai é o Elias que já está na sua terra. Agora anda muito nervoso. Como assim nervoso? Especifica isso. Muito nervoso ou deprimido? Eu acho que isso é depressão. Você está chamando isso de nervoso? Falou mal, está deprimido. A profetisa disse que só de olhar para o Senhor, vê qual demônio fala. Que raiva dessa mulher. Ouviram aí? Profetiza ou adivinhador? Ela nem bruxa se é, só tem espírito de adivinhação. Porque se ele fosse feiticeiro, poderia temer. Ele saberia quem está falando na terra. Mas como só tem um demônio da adivinhação, espírito familiar, então o demônio não lhe revelou esse segredo para sua condenação. Mas logo nos encontramos, tá? Naquela nossa live, quando forem 21 horas, eu voltarei. Ainda vou voltar. Eu vou voltar.